Glória a Deus. Glória a Deus, né? Bom estarmos aqui na casa do Senhor. Aleluia. Louvando, adorando, engrandecendo e exaltando o nome dele, o nome que está acima de todo nome. Ficou mais torto aí. Tá bom assim, glória a Deus, né? Muitos não valorizam, né? Mas graças a Deus que a gente valoriza de estar na casa do Senhor. A Bíblia diz: ó, com pão e com suave é que os irmãos vivam em união, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Certa vez eu falei que eu saio daqui, chego em casa, eu tenho um desejo de estar na casa do Senhor. Então as oportunidades que eu tenho, eu vou mesmo, né? Aí alguém falou assim: eu não tenho tempo para isso, meu tempo é muito precioso. Eu fiquei triste, né? Porque o tempo dele era precioso para outras coisas, menos para ir na casa do Senhor, né? Não é porque o meu culto é terça, quinta e domingo, eu fico limitado a isso. Não, eu não me limito a isso. Se não dá, não dá, amém, glória a Deus. Se você não quer ir, é outra coisa, né? Eu tenho as segundas e sexta-feira livre, né? Eu estava indo em outros cultos, em outros lugares, mas agora não estou mais. Aí eu até descanso, mas se alguém falar: Marcos, vamos. Eu já até falei, não sei com que irmão aí, que eu falei: sexta-feira é dia 10 de maio, é aniversário de uma igreja lá no Rádio Clube, e eu vou estar lá em nome, se Deus permitir, vamos estar lá sim, louvando a Deus, glorificando. Avisei o rapaz da banda: vocês vão? Eu vou levar minha guitarra. Se não tiver, sei lá, vamos ver lá o que Deus vai fazer. Quem tiver lá toca, quem não tiver não toca. Eu sei que eu vou lá. Eu sei que na sexta-feira não vai ter o bolo, porque o bolo é no domingo, né? Mas na sexta-feira eu vou estar lá, o dia que dá para mim lá. Mas eu gosto de estar na casa do Senhor, louvando e adorando o nome dele. João 14, uma palavra que está no meu coração. Glória a Deus. Hoje eu coloquei no grupo da Igreja Missão Mundial mais de 1000 para metralhar Santa Cruz dos Navegantes, né? Glória a Deus. E assim, é que eu falei para o pastor Valdemir, nós temos que estar unidos mesmo, de munição, de panfleto. Porque se nós temos esse trabalho aí uma vez por mês, evangelizar, nós temos que estar unidos mesmo. Eu senti ali, nas 2 vezes que nós ficou sem panfleto, eu fiquei muito triste, porque não era para ser assim. Se a gente já trabalha, se a gente não trabalha, né? Mas a gente trabalha, a gente não podemos ficar despreparados, temos que estar preparados. Olha só, o versículo 15 do capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, vai dizer assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, muito obrigado por esta noite que Tu nos concedeu, de nós estarmos aqui na Tua casa, neste lugar chamado Casa de Oração, a qual, ó Deus, Tu preparou para nós estarmos aqui, e eu creio que Tu se faz presente aqui neste lugar.
e nós te pedimos perdão dos nossos pecados, nossas falhas, que tu venha tomar nas tuas mãos nossas vidas, cada família aqui representada, Senhor. Enquanto nós estamos aqui te adorando, engrandecendo e exaltando o teu santo nome, vai visitando a cada lar aqui representado, Senhor. Vai tirando tudo que não provém de ti, Senhor. Vai trabalhando nos corações dos nossos familiares, ali no coração da família do pastor Valdemir, da missionária Tina, Senhor, cada morador ali daquela residência, Senhor, assim também como lá na minha residência, na casa, na Rosângela, no Ederson, no Emerson, na Evelyn, na Ellen, e cada um dos meus filhos e netos, das minhas noras, Senhor, vai trabalhando, vai tirando tudo, Senhor, que não provém de ti. Eu sei que tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, Senhor. Muito obrigado, Deus, que tu venha, Deus, me usar como instrumento afinado nas tuas mãos, para que nós possamos aprender mais de ti nesta noite. Sabemos que tu nos prometeu o Espírito Santo, e nós sabemos que ele habita em nós, porque nós não somos do mundo, nós somos teu, nós conhecemos a tua palavra, nós abrimos os nossos corações, a tua palavra diz que tu estás à porta e bate, e aquele que abre, tu entra e faz morada. Em certa ocasião nós abrimos os nossos corações para que tu viesse entrar e fazer morada, porque nós entendemos que os nossos caminhos são maus, até parece ser bom aos nossos olhos, mas o final é de morte, e aprendemos que tu tem o melhor para cada um de nós, que a tua vontade para nós é boa, agradável e perfeita. Nos fortalece, Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu peguei aqui o versículo 15 diante, né? Porque todo mundo pega João 14 e prega: na casa do meu pai há muita morada, não se turbe o vosso coração, né? E a gente sabe já disso, e a gente não se turba os nossos corações, embora muitas lutas, muitas tribulações, mas a gente continua firme, né? Às vezes dá vontade de chutar o balde, mas depois a gente lembra que a gente chuta o balde, a água cai no chão, aí tem que enxugar, porque senão nós mesmos vamos escorregar e vamos cair, o chão molhado é perigoso, né? Então nós temos essa graça que Jesus prometeu aqui, que ele fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, né? Louvado seja Deus, né? A prova de amor, né, que Deus exige minha e sua, louvado seja Deus, não é só em palavras: eu amo a Deus, eu amo a Deus. Ele exige não só em palavras, mas em obediência aos seus mandamentos, né? Ele fala: se tu me ama, tu guarda os meus mandamentos, né? Então, o Deus aqui, ele quer essa prova de amor. Ele exige não são palavras, mas a obediência aos seus mandamentos. Ele tem o domínio e o direito de determinar seus estatutos ao ser humano, a mim e a você. Então ele quer que nós venhamos obedecê-lo, né? Porque, irmãos, realmente falar: eu amo a Deus. Quantas pessoas: eu amo a Deus do meu jeito, do nosso jeito. Não tem como nós amarmos a Deus, mas ele exige, não são palavras, mas obediências aos seus mandamentos. Por quê? Porque ele tem o domínio, ele tem o direito de determinar seus estatutos ao ser humano. Portanto, cabe àquele que lhe teme provar o seu amor com consideração e submissão à sua palavra. A obediência é o grande vínculo entre o homem e Deus, entre o Altíssimo, pois por meio dela ele conhece a autoridade, a grandeza e a sabedoria divina. Quando nós lemos a palavra, nós temos conhecimento de quem realmente é Deus, né? Quando eu conheci a palavra, eu pude entender que Deus tinha o poder de me libertar. Por quê? Porque eu ouvi a palavra, e a Bíblia diz que eu aprendo por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu descobri que Deus, antes de eu falar alguma coisa, Deus já sabia o que eu ia falar. Então eu comecei a ler o Salmo 139 e vi que o meu sentar ele sabia, o meu deitar, o meu andar, ele sabia de tudo.
se eu subia, se eu descia, onde eu fosse, ele sabia de tudo. Então eu comecei a pedir: Deus, se eu for fazer errado, não deixa eu fazer, não quero mais fazer o errado. E ele teve esse poder de fazer com que eu não mais fizesse as coisas erradas que eu fazia outrora. Não que hoje eu não erre mais, sim, sou um pecador, sou falho, sou ser humano, mas não vivo mais uma vida de pecado, não vivo mais uma vida de erro, mas uma vida para a glória do nosso Deus, porque eu descobri o poder dele. E aí no 17, no 16, ele vai dizer: eu rogarei ao Pai, né? Eu estava pesquisando no dicionário, que eu ainda tenho dicionário, né? Eu gosto de dicionário, inclusive eu ganhei um agora, que os meus estavam se rasgando. Eu ganhei um agora e eu procurei lá, rogarei ao Pai. Rogar é pedir, tá? Com insistência e humildade, fazer súplica, clamar. Então Jesus Cristo, quando ele fala eu rogarei ao Pai, ele clamou ao Pai, né? Ele pediu com insistência e humildade para que o nosso Deus enviasse um Consolador para que ficasse conosco para sempre, né? Eu rogarei ao Pai. A descida do Espírito Santo se daria mediante intensa súplica do Senhor Jesus ao Pai, antes dele ascender aos céus, né? Antes de ele subir. Ascender é subir, né? Antes de ele subir, ele clamou ao Pai, né? Para que nós não ficássemos órfãos, para que a igreja não ficasse desamparada, né? Por isso rogou para que o Consolador fosse enviado, ou seja, o Espírito Santo. Ele possui a mesma natureza, os mesmos atributos e os mesmos propósitos divinos, o que possibilita que Pai e Filho continuem como seus servos na terra. Nós estamos aqui por causa do Espírito Santo, que Jesus rogou, né? Nesse verso aqui ele está falando: eu rogarei ao Pai. Ele foi lá e pediu, e Deus enviou o Consolador, igualzinho a ele, com os mesmos pensamentos, com a mesma ideia, né? Então eu vejo que para eu e vocês continuar andando, nós temos que ter o mesmo pensamento, as mesmas ideias. E quais são, pastor Marco Antônio? É de buscar as almas que estão aí fora. E esse é o amor que nós mostramos para Deus, não só em palavra, mas em atos, né? Porque quando a gente evangeliza, a gente está dando amor, a gente está dando vida. As pessoas não conseguem entender isso. Ah, tu dá a vida, eu dou a vida. A vida é Jesus Cristo, eu não dou a minha vida. A minha vida não tem como, mas a de Jesus Cristo que está conosco, eu posso dar a outra pessoa. E aí você está demonstrando o amor que você tem por Deus em fazer a sua obra. Por quê? Porque a vontade do Pai é essa, que nós vamos proclamar o Evangelho de Cristo, falar deste amor. Nós estamos enganjados nessa batalha, e nós não devemos nos embaraçar em nada nesse mundo, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar isso, porque nós estamos nessa batalha, irmãos, né? Ele enviou, ele rogou, e o Consolador veio e habita em nós. Olha só, é o Espírito da verdade, né? O Espírito da verdade, louvado seja Deus. Ele, antes do Espírito da verdade, vou falar que ele é o Consolador, né? Ele é o outro, ele é o Consolador. A expressão Consolador é uma tradução do grego de Paracletos, né? É palavra usada para denominar o advogado ou a testemunha que presta assistência no tribunal. Aplica-se também à pessoa que permanentemente fica junto à outra para ajudá-la e protegê-la. Veja que tudo isso é a sublime descrição do Espírito Santo, que também é considerado conselheiro, intercessor e fortalecedor. O Senhor Jesus foi o guia, o instrutor e o protetor enquanto esteve com os discípulos. Ele os sustentou nos fracassos e nas tristezas, e suportou os erros dele como um fiel amigo. E agora que iria partir, não os deixaria sozinho,
mas prometeu enviar um Consolador. Embora o Espírito Santo seja uma pessoa distinta da Trindade, ele é igualmente Deus e cumpre perfeitamente o papel de amparar e guiar o homem rumo à vida eterna, né? A gente conversa com o Espírito Santo e ele leva isso até Deus, através das nossas orações. As nossas orações, elas sobem como incenso suave às narinas de Deus, né? Por isso a gente tem que conversar. É um diálogo. A oração, ela é um diálogo, não é um monólogo. O monólogo é aquele artista que sobe no palco de um teatro, ele sozinho ele faz um show, né? Um monólogo. Mas nós não temos a oração como um monólogo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós e nós podemos conversar com ele. Então, quando eu converso com uma pessoa, é um diálogo, né? E muitas vezes você pede e acaba a oração. Não dá aquele tempo para o Espírito Santo de Deus te responder, falar contigo no teu íntimo, porque ele fala, irmãos, ele fala. Por isso nós devemos também pedir, né? E dar-se-vos-á. Então nós temos que esperar. Depois que nós orarmos, espera um pouquinho, não vai dormir se for na madrugada, né? Se for de dia, aguarda mais um pouco, que ele vai te dar a resposta, que ele vai falar contigo. Mesmo que seja um não, você espere para ouvir a doce voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é um Espírito de verdade. Vai dizer, é a identidade do Espírito Santo, né? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, né? O Espírito Santo é identificado também como o Espírito da verdade, porque ele traz a verdade do Pai e do Filho. Ele fala a verdade, né? É impressa em si mesmo, é impressada nele mesmo. Ele tem o objetivo de revelar, iluminar e guiar o ser humano até Deus. Muitas pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender. Por quê? Porque não pede revelação para o Espírito Santo de Deus revelar aquilo que o próprio Deus está querendo dizer. Existe uma palavra que se chama exegese, né? É uma palavra que a gente estuda quando faz faculdade de teologia, que quer interpretar aquilo que o texto está querendo dizer. Não é eu entender o que eu quero interpretar, né? Muita gente fala assim, está escrito assim, assim, então vamos fazer assim. Não, ele interpreta do jeito dele, mas eu quero a interpretação de que Deus quer comigo, o que Deus está falando comigo. Se me amais e guardares os meus mandamentos, ele vai rogar ao Pai. Então você leu a palavra, guardou a palavra, começa a obedecer, e ele vai enviar o Espírito Santo para ser morado em você. É obediência, ele está dando, é aquilo que, não, é isso que ele está falando, não é outra coisa. Se tiver outra interpretação, ela é humana. A exegese, ela traz isso, a interpretação. Mas como acontece isso? Através do Espírito Santo de Deus. Você ora, pede para ele e ele vai te dar a explicação. Ele vai fazer com que você entenda, mas eu não entendo. É o que eu falei. Leia, espera que ele vai te revelar. Ele vai te revelar, a palavra é revelada. Esse livro é vivo, esse é o único livro que você lê e o autor está presente, porque foi o próprio Espírito Santo de Deus que escreveu com os autores, né, os terrenos. João estava escrevendo aqui, mas era o Espírito Santo de Deus que estava ditando para ele, né? E tudo que a gente fala é dessa forma, é através do Espírito Santo de Deus. No entanto, o mundo pecaminoso não pode recebê-lo, pois não o reconhece, não o ouve tampouco e nem o valoriza. Mas aqueles que o recebem têm o privilégio de se tornar sua morada, né? O mundo não conhece, o mundo ele zomba de mim e de você, né? Vai o crente doido, irmão. Não é de se estranhar, né? Não é de se estranhar. Eu já falei isso. Quando o diabo enganou a Eva lá no paraíso, que Deus falou que ia morrer quem comesse daquela fruta lá, o diabo falou para ela que não ia morrer. Por quê? Porque não existia morte, né? Então ele enganou ela, não vai morrer. Não existia morte. Quando Noé começou a pregar que ia ter o dilúvio, o povo falou assim, esse cara está louco, que dilúvio?
nem chove. Porque de noite tinha aquela brisa que molhava a terra, a vegetação. Esse cara está louco, vai dilúvio, não chove, né? E hoje as pessoas falam assim, esses crentes estão tudo loucos, estão dizendo que vai morar no céu. Se não tem nenhum foguete que chega até o céu, eu já estudei a ciência do espaço, né? Não sei quantos trilhões de anos para chegar no céu dos céus, a qual o apóstolo Paulo foi revelado para ele, que ele disse que ele foi até o céu do céu. Não sei se o segundo ou o terceiro, mas era depois desse céu a qual os meus olhos veem, né? Então não existe, então esses crentes é tudo louco, mas é fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, que foi preparar uma morada, como diz aqui no primeiro versículo do capítulo 14, e vai voltar para vir buscar a gente, para a gente ir morar no céu. As pessoas não conhecem o Espírito Santo, zombam dele, mas nós conhecemos e ele faz morada em nós, né? E agora, versículo 21 vai dizer: como saber se você ama a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos, né? E os guarda, esse é o que me ama. Louvado seja Deus. O amor de Deus, irmãos, o amor de cada pessoa é medido pelo compromisso em obedecer a palavra. Nós falávamos antes de começar o culto que muitas pessoas não têm compromisso com a palavra de Deus, têm interesse tem não, só vou lá por causa disso, não compensa ir lá, lá vale a pena ir, porque depois é que nem eu digo, dia 10, 11 e 12 de maio, vai ter as festas lá na igreja pentecostal, Poder do Avivamento. Eu creio, porque não é uma igreja que tem muitas finanças, né, que dá para fazer um bolo e refrigerante na sexta, no sábado e no domingo, não é? Mas então só vai ter no domingo. Então muitos não vão na sexta nem no sábado, vão no domingo para comer o bolo, né? Mas eu vou na sexta-feira, porque Deus colocou no meu coração e eu vou lá. Muitas pessoas não têm compromisso em obedecer a palavra, conhecer os mandamentos não é suficiente. Afinal, todos os religiosos da época do Senhor Jesus eram exímios conhecedores da lei. Todos eles conheciam a lei, né? Mas não tinham compromisso. Os negócios dele era estar vestido, porque existia a roupa sacerdotal. Então quando eles passavam, falavam, aquele homem é homem de Deus, mas na realidade eles eram os mais transgressores, né? Eram os que mais, porque eles achavam que Jesus ia fazer com que eles perdessem a mamata com o povo romano. Por isso que eles queriam matar Jesus, né? Por causa que eles estavam vivendo ali uma vida corrompida, né? A gente não mexe com os romanos não mexe com a gente, e acabou. Vamos ficar, agora vem esse camarada Jesus aí atrapalhar tudo, colocar a lenha na fogueira, quer se levantar um povo contra os romanos, vai perturbar a gente. Mas era isso que Deus queria, para que fosse revelado, porque aqueles homens tinham conhecimento, mas eles não cumpriam a lei. Por quê? Porque ninguém quer compromisso com a palavra de Deus. Não, poxa, logo ali na Igreja Missão Mundial, que tem culto aos sábados, sábado tem um baile, sábado tem um casamento, sábado tem isso. Irmãos, quem tem compromisso com Deus não está nem aí, porque a nossa festa, o nosso desejo, o nosso prazer é estar na casa do Senhor, louvando e adorando. Quantas vezes meus filhos fazem churrascada, fazem festa, e eu falo assim, a hora que acabar o culto, eu vou passar lá, se ainda tiver alguma coisa lá, eu paro e como. Se não tiver, glória a Deus, mas não deixe de ir para a casa do Senhor, porque é o nosso melhor lugar de estar. Louvado seja Deus. Conhecer os mandamentos não é suficiente. O Altíssimo não considera o que você sabe sobre Ele, mas o que você faz a respeito do que sabe, né? Nós aprendemos que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, e quem tem que levar essa palavra? Eu e você, né? Temos que fazer isso. Nós aqui reservamos o último sábado de levar essa palavra ao povo. Nós nos preparamos durante o mês. Eu vejo assim, irmãos, a gente se prepara durante o mês
para sair lá para a rua, para levar a palavra de Deus aos quebrantados de coração. E eu vejo o resultado. Eu vejo pessoas que pedem oração, pessoas que já aceitaram a Cristo, não foram para nenhum lugar, não veio para cá, mas não importa. O que importa é que nós levamos a palavra de Deus. Isso é que vai compensar a mim e a você. Irmãos, sabe, eu aprendi, está escrito na palavra, se Deus mandar eu ir e eu não for, e aquela pessoa morrer, morrer no pecado, Deus vai requerer de mim o sangue daquela pessoa. E se eu for pregar o Evangelho, se ela morrer no pecado, eu estou livre daquele sangue. Irmãos, é muito importante isso, a gente falar do amor de Deus para as pessoas, porque foi para isso que nós fomos chamados. A parte B do versículo 21 vai dizer assim: louvado seja Deus, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei, me manifestarei a ele. Ou seja, amor, fé e obediência estão inteiramente ligados e são fundamentais para que o ser humano tenha o privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Quando você tem aqui amor, fé e obediência, você tem esse privilégio de ter experiências com Deus. Exatamente, eu não vou me esquecer disso nunca. Eu caí estatelado no chão e falei: Jesus, me ajuda. E na hora veio 2 viaturas da Romo e cercou ali o perímetro ali, já me deu assistência. Se eu tivesse me desmaiado, não dava nem tempo de eu desmaiar. A habilidade de Deus, o amor de Deus para conosco, nós vemos essa recompensa, Deus trabalhando, é muito gratificante a gente saber que existe um Deus que nos guarda, um Deus que nos guia. E ele, o versículo 26 vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O ensino da palavra de Deus se torna eficaz com a ação do Espírito Santo. Como eu falei no início, você pede para Deus e Ele vai te explicar, o Espírito Santo vai explicar. É Ele quem promove arrependimento, desperta a fé, revela as Escrituras, ilumina a mente, preserva a instrução, encoraja para agir e fortalece nos momentos difíceis. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue suportar lutas e perseguições, e permanecer firme de pé. Tem que ter o Espírito Santo para você permanecer. Muitos não abrem o coração para ele fazer morada. Eu me lembro esses dias que o pastor estava pregando e é assim: o filho pródigo, quando ele caiu em si, que na casa do pai dele os trabalhadores lá comiam do bom e do melhor, e ele comendo bolota de porco, ele falou assim: não, eu vou para a casa do meu pai, nem que ele não me receba como filho, mas que ele me receba como um dos trabalhadores dele. E eu creio que ele estava tão ruim, comendo bolota de porco, que eu acho que ele fedia a porco. Mas quando ele apontou lá embaixo, o pai dele correu para abraçá-lo, O pai dele correu e abraçou. Aí depois que o pai dele mandou trazer roupa, sandália, anel, mandou matar o porco, tomou um banho, mas ele abraçou, ele abraçou. E a Bíblia diz assim: vinde, aquele que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Pode vir cansado, oprimido, que é o Pai que vai aliviar. Ou seja, é Deus que faz todas as coisas, é Deus que está no controle de todas as coisas, é Deus que se manifesta para mim e para você. Basta nós crermos na palavra de Deus, Ele vai se manifestar. Ele é o conhecedor, Ele nos ensina, e a gente vai aprender, irmãos, a gente vai ter experiência com Deus. E para findar aqui, que eu não vou me prolongar, irmão, o verso 27, que vai dizer assim: deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou. Esse verso eu também vou falar em duas partes, parte A e parte B, né, que vai falar da paz de Deus, né? A paz sempre foi muito valiosa para os judeus, a paz sempre foi valiosa. Eles a consideravam tanto que escolheram a palavra shalom, 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 para se cumprimentar. Shalom é um termo que, além de paz, expressa segurança, integridade, né? Bem-estar e saúde. Olha só, não significa só paz, né? Quando a gente fala shalom, né, vai expressar a paz, além da paz, a segurança, a integridade, bem-estar e saúde. Louvado seja Deus. Na sua despedida, o Senhor Jesus não deixou nenhum bem material. Deixou não? Deixou nenhum bem material aos seus discípulos, pois até mesmo as suas vestes se tornariam propriedade dos soldados. Nem as vestes ele ficou. Ele não tinha nada para deixar, não tinha testamento, não tinha nada para ele deixar. Mas ele lhe ofereceu o que havia de mais precioso, a sua paz, né? Louvado seja Deus. E ela continua sendo concedida a quem permite que o eterno Deus faça morada em seu ser. A paz de Deus não significa ausência de problema, a paz de Deus não significa ausência de problemas ou de perigos. No entanto, quem possui a paz de Deus tem tranquilidade e segurança, mesmo em meio às terríveis guerras da vida. Essa paz pode ser desfrutada em diferentes níveis, ou seja, quanto mais obediência e fé houver, mais a confiança aumentará e mais a ansiedade, a apreensão e o medo diminuirão. Quem está com Deus, irmãos, na realidade não tem medo. Tem aquele medo natural, né? Medo de atravessar a rua, que você tem que olhar para um lado para o outro, né? Esse medo tem. O medo de você estar num edifício alto, olhar para baixo, para não cair, você dá uma afastada. Mas o medo de luta, tribulação, do que vem da parte do inimigo de nossas almas, nós não temos medo, por causa que o amor de Deus, ele supera todo o medo, ele é muito tremendo. A paz de Deus é aquela paz, irmãos, que nós estamos tranquilos em meio às tempestades, em meio à guerra, em meio à tribulação. Eu estou em paz, por quê? Porque Deus está comigo, porque Deus está no controle de todas as coisas, então eu tenho paz. Agora, a segunda parte vai falar assim: não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo, que paz o mundo dominado por ódio, engano, guerra e egoísmo pode oferecer? Que paz o mundo pode oferecer? Era para me cantar só o amor de Deus, eu esqueci, né? Porque só o amor de Deus é que me trouxe a paz, que no mundo eu não encontrei. Por quê? O mundo só tem guerra, ódio, engano, egoísmo. Que paz o mundo tem a oferecer? Nenhuma, pois não passa de uma falsa sensação de segurança, apoiada em recursos materiais, né? A imposição, né, que nós podemos ver aí hoje, cada comunidade, né, que diz que está em paz, é falsa, é imposta, né, e é falsa. A verdadeira paz só existe para aqueles que fundamentam a vida sobre o Senhor Jesus. Só quem tem um fundamento na palavra de Deus é que tem a verdadeira paz, né? Até o apóstolo Paulo, ele fala assim: combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a minha fé, tchau, vou partir para Jesus. Será que ele não sabia que ia partir dessa terra? Ele estava: não, Senhor, pelo amor de Deus, não quero ir embora. O meu filho vai fazer 15 anos, eu quero fazer a festa de 15. Poxa, Senhor, vai me levar embora logo agora que eu estou num emprego que eu ganho bem. Poxa, Senhor, logo agora que eu estou numa igreja que tem 200, 300 pessoas, o Senhor vai... Não, ele estava em paz, irmão, porque a paz de Deus excede todo o entendimento. A paz de Deus, ela nos traz verdadeiramente paz, a confiança de que nós... A Bíblia diz que quando essa casa cair, que é o meu material, o meu físico, quando essa casa cair, Deus tem um edifício preparado para mim.
ou seja, estarei com Deus para a glória do nosso Deus. Hoje Ele está conosco, mas futuramente nós estaremos com Ele. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, Deus vai falar que Ele vai para o Pai, né? Que o Pai é maior do que eu. Verso 28 vai dizer: ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós, se me amares, certamente executarei, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu, né? Com certeza, mesmo sendo igualmente a Deus por natureza, grandeza e atributos, o Senhor Jesus se colocava voluntariamente numa posição de submissão ao Pai. Por isso, aceitou humildemente ser enviado ao mundo como homem. Ademais, nunca agiu de forma independente, embora tivesse poder e autonomia para isso. Ao cumprir sua missão, recebeu de volta toda a glória anterior e foi engrandecido sobremaneira pelo Altíssimo. O Filho agora era Deus, não apenas por natureza, mas também por merecimento, né? E aí no final vai dizer, no verso 30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim, né? O príncipe deste mundo é Satanás, né? A qual está governando aí muitas pessoas que não querem saber de Deus, mas ele diz que não tem nada em mim, né? Não tem nada a ver comigo. O Senhor Jesus viveu como homem e não pecou, por isso o diabo não tinha poder sobre ele. Sua vida santa o tornou vitorioso na missão de destronar Satanás. O mal também não tem nenhum poder sobre aqueles que andam em submissão à palavra de Deus. Assim como o Senhor Jesus, eles podem passar por grandes lutas, mas sairão vencedores, né? O Senhor Jesus, Ele nos faz mais que vencedor, porque Jesus foi vencedor, Ele nos torna mais que vencedor, quando nós andamos segundo a palavra de Deus, na obediência de Deus, que é a melhor coisa. Irmãos, quando eu lembro que os apóstolos tinham saído da prisão, eles tinham sido açoitados e saíram da prisão, e eles voltaram para o mesmo lugar, irmãos, para pregar a palavra. Eles voltaram para o mesmo lugar. E aí chegou os camaradas: pô, vocês não saíram agora da prisão? Não tomaram uma chibatada, uma chicotada porque estavam pregando a palavra? O homem lá não falou que é para vocês não falar mais de Jesus? E aí o apóstolo respondeu assim: mas eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer aos homens, porque nós temos que pregar a palavra. Não adianta eu chegar e falar assim: hoje não dá, amanhã eu vou. Aí depois ele fala assim: sabe por que eu não vou naquela igreja? Porque aquela igreja não é avivada. Eu já ouvi falar isso, né? Quando nós abrimos a Morivida 2, que era aqui nesse lugar, as pessoas não gostavam de vir aqui, porque diziam que aqui não era igreja avivada, né? Não tinha pula-pula, não tinha grita-grita, não trazia pastor de fora para pregar, né? Então não era avivada. Mas avivamento é isso. Eu falei: irmão, vamos fazer o evangelismo? Irmão, vai assim: vamos agora, vamos fazer isso. Se concernente à obra de Deus, você está avivado para fazer a obra de Deus, sabe? Porque a pessoa que está avivada, ela está pronta, ela está preparada, irmãos. Sabe, eu me lembro do saudoso pastor Andrade, que ele ligava para mim e falava assim: Marcos, tu está onde? Eu falei: estou em casa. Então, prepara aí uma muda de roupa e a viola, vamos para Minas? Opa, agora. Então, daqui a 1 hora eu estou passando aí. Ele ia lá na minha casa me pegar, eu já estava com a mochilinha, com a viola, e a gente ia para Minas. Aí ia para Minas, aí saía de Minas, vinha para São Paulo, de São Paulo até Porto, sabe? Ia lá fazer o evangelho. Irmãos, e Deus operava maravilha. Nós entramos numa, eu chamo de aldeia, né? De cigano, ou vila de cigano. A mulher tinha um calombo aqui na barriga. E a gente orando, e aquele calombo sumiu, irmãos. Aí tinha um pessoal que tinha sofrido um acidente de carro. O marido da cigana lá, o cigano lá, estava estribuchando de dor. Nós oramos e ele se levantou da cama. Claro que estava todo arrebentado, mas não conseguia se levantar. Ele se levantou e as pessoas aceitaram a Jesus Cristo. Irmãos, tem hora que Deus quer usar a tua vida
para levantar pessoas, né? Do leito de dor, da vida errada que ela está, e aí você fala, agora não dá não. Aí depois vai falar que a igreja não é avivada. Nós é que temos que ser avivados, nós é que temos que levar a palavra, porque os anjos queriam pregar o Evangelho de Cristo, mas Deus nos deu o privilégio. Por isso que nós amamos a Deus, quando nós demonstramos que em fazer, né? Não só em palavra, mas em fazer a obra de Deus, a qual Ele coloca em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus.